quais eram as atribuições desta comissão de gestão e avaliação criada por esse decreto. Quais as atribuições dessa comissão em relação ao contrato e como essa comissão se reunia e deliberava as suas funções. Só para detalhar, para facilitar o andamento dos trabalhos, segundo a resolução da Secretaria, a comissão tinha como função acompanhar e executar o contrato em relação ao cumprimento de metas físicas, qualitativas e quantitativas, atestar as notas fiscais referentes aos serviços prestados de acordo com o contrato, avaliar a qualidade da atenção oferecida aos usuários, elaborar ao final de cada trimestre um relatório de desempenho do hospital, no que se refere ao cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, elaborar o regimento interno da comissão estabelecendo diretrizes ao trabalho, garantir o acesso a todos os documentos informativos necessários ao exercício das atribuições, fazer visitas periódicas às dependências do hospital mediante agendamento prévio. Pois não. Eu, como presidente da comissão, eu fui uma das pessoas que modelaram esse projeto do Hospital de Acari. Então, no começo, ele começou dentro de uma subsecretaria de planejamento. Nós tínhamos uma equipe que contava até com um colega nosso da Fiocruz, que tinha trabalhado também em um projeto de estudo de modelos de gestão. Então, na época, nós estudamos a melhor forma. Quando eu cheguei em fevereiro de 2004, o hospital já estava de pé, e a gente fez uma reconceituação do hospital junto a todo o corpo técnico da Secretaria. Então, a gente trabalhou junto com a epidemiologia para ver as demandas epidemiológicas, as necessidades da área. A ideia nossa, assim, quando teve esse composto, você contrata da empresa um pacote. A gente sabe onde a empresa ganha, a gente sabe onde a empresa perde. Mas é ela que paga a alimentação, ela que paga, ela tem um custo fixo. Se eu contrato dela um custo fixo, se eu não mandei, eu não posso penalizar a empresa. Eu contratei dela esse serviço. Então, assim, nós é que tínhamos que fazer uma revisão, mas aí tiveram os aditivos. E aí o aditivo teve, assim, apesar de eu gerenciar o contrato, esses aditivos foram feitos pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu acho que foi um conjunto de pessoas que foram acrescentando aditivos. Então, com a abertura a abertura que teve inicial foi uma abertura, digamos, emergencial, por conta de uma epidemia, e depois ele foi avançando. Quando eu contrato serviços, boto média complexidade, boto número de profissionais, eu não posso descontar deles se eu mando menos. Eu acho que, assim, esse banco que foi criado, achei muito interessante, porque no exame laboratorial eu posso trabalhar em escala, eu não gastei insumo, eu não cobro. Muito interessante. A gente tinha apontado algumas melhorias para o projeto, várias melhorias que certamente algumas delas já foram contempladas e que outras serão ao longo do tempo. Para a gente mudar a regra, a gente teria que mudar o objeto do contrato, porque não dá para todo... A gente não estava pagando por produção. Então, a gente redimensiona, revê a regulação, que, assim, é como eu te digo, a regulação foi um aprendizado. É a primeira vez que a Rede Municipal de Saúde tinha um ambulatório absolutamente regulado. Assim, a gente pode ter duas visões. É muito importante, mas foi um aprendizado. Hoje isso está funcionando muito melhor, mas nós tivemos uma curva de aprendizado. Para ter essa curva de aprendizado, a gente tinha pessoas disponíveis, dos dois lados, um para analisar e o outro para viabilizar. Então, assim, se você me perguntar em separado cada gasto, certamente você está certo no que você está dizendo. Assim, certamente a gente pagou alguma coisa que não foi completamente prestado, mas a equipe estava disponível. E isso foi caminhando ao longo do tempo. Por que a Secretaria propôs metas sem ter certeza de que poderia atingir as metas? Como é que a Secretaria assina um contrato se propondo, garantindo que terá os pacientes, que fará os exames, que usará um tomógrafo, que vai fazer funcionar um centro de referência, baseado em quê? Que esses números foram levantados para servirem de base para as metas que foram acordadas. Quer dizer, em que foi? Eu não sei se a senhora participou desse estabelecimento desses indicadores, dessas metas, não é? E se
a senhora participou, ou se não participou, quem participou, se poderia nos explicar por que esse número caiu da onde? Que nós iríamos fazer 4.000 radiografias de tomógrafo, né, tomografias. Quem estabeleceu isso? Com que base de dados se fez um contrato desse tipo com uma empresa privada? Como eu já disse anteriormente, esse projeto é um projeto da Secretaria, eu fazia gestão do contrato, mas eu também participei, eu também sou responsável, eu sou corresponsável, porque eu também participei dos estudos de análise, onde os setores técnicos da Secretaria nos davam dados, junto com a epidemiologia, das necessidades da população. Então, a gente sabia, por exemplo, a carência da cidade em relação ao ultrassom, a vários exames. A única outra complexidade que a gente tinha era o tomógrafo. Então, assim, a necessidade de consultas e até de exames eram dadas pelas áreas técnicas e validadas pelo setor da área. Se você me perguntasse se a necessidade exata que a área precisava era aquele, os estudos apontavam que sim, e na hora essa demanda nem sempre vinha. Então, assim, era feito um estudo em cima da demanda, a gente tem dados das necessidades da população para determinadas patologias, que requerem determinadas consultas, determinados exames, que vão requerer um número de internações. Então, assim, a CARI foi dimensionado pelo grupo de técnicos para atender a isso. Então, a gente teve todo o respaldo da área técnica da Secretaria para isso. Essa comissão tem um caráter estritamente técnico, né? Como eu acho que a Secretaria toda tinha um caráter estritamente técnico. Essa questão do Hospital do Jacareí é uma questão polêmica, é um modelo novo de gestão. A polêmica existia em todos os campos, internos e externos. E volto a dizer, assim, a gente conceituou o hospital e a gente teve aditivos que foram feitos por um corpo técnico da Secretaria. Então, até algumas análises e evoluções, a gente precisava também de alguma série histórica, ter algum estudo sobre o hospital para propor com segurança. Se a gente, no começo, se fundamentou por um modelo que era um modelo que nós não tínhamos experiência, que foi o modelo de São Paulo, a gente também precisa de experiência para tentar mudar. Assim, eu acho que, até para ver a questão de quando a gente tem um pacote, se eu tiro alguma coisa, o que isso modifica no arranjo global, isso é uma questão que precisava ser estudada. Como a gente teve 2 termos aditivos em cima, então a gente não chegou nem a reconceituar, porque os termos aditivos já modificaram o conceito do próprio hospital. Primeiro com uma abertura imediata e depois com a abertura de 240 leitos e até trazendo uma complexidade maior em termos de exames. Então, eu acho que a resposta o grupo atuava tecnicamente, mas teve uma decisão de um grupo da Secretaria para a viabilização dos termos aditivos. Quem era esse grupo? O grupo todo técnico Todo da grupo Secretaria. técnico da Secretaria. Todo o grupo técnico. A gente teve... Respaldado pelo secretário? Todo mundo. Todo mundo. A gente teve todo o grupo trabalhando. O edital, e a gente tem, assim, até a abertura do hospital, a gente tem e-mails comprovando que toda a Secretaria participou disso. A gente tem alguns grupos técnicos que questionaram e a gente chegou ao meio termo. E teve o gabinete do secretário assumindo esses termos aditivos. E toda a Secretaria é responsável por um projeto como esse. Esse é um hospital da Secretaria. Esse não é um hospital diferente. Ele vem para ser um modelo, para a gente poder estudar, ver o que a gente pode propor de uma gestão um pouco mais eficiente. Mas ele é um hospital público. Então, ele teve ciência de todo mundo.